A escuridão pairava sobre Jerusalém. Nas ruelas silenciosas, o vento frio cortava a pele e o silêncio era quase ensurdecedor. Dentro de uma casa modesta, um grupo de homens permanecia reunido. Seus rostos estavam abatidos, os olhares perdidos no vazio. O mestre estava morto. Aquele que caminhou sobre as águas, que curou os enfermos e alimentou multidões, agora jazia em um sepulcro. O que restava era a dor, o medo e a incerteza. O coração deles estava apertado, sem compreender o que viria depois. Mas o que aqueles homens ainda não sabiam era que o amanhecer traria não apenas uma nova esperança, mas um milagre que mudaria tudo para sempre. E diante de seus olhos, eles veriam o improvável acontecer. As horas passavam lentamente e a casa permanecia em silêncio. Cada canto parecia ecoar a ausência de seu mestre. O medo dominava aqueles homens. O que fariam agora? Para onde iriam? Pedro, sentado em um canto, mal conseguia encarar os outros. Seu coração pesava com a culpa de tê-lo negado. Cada batida na porta os fazia estremecer, temendo que os soldados viessem buscá-los. Eles estavam perdidos, sem rumo. E então, quando a esperança parecia ter se apagado por completo, algo aconteceu. De repente, um brilho sutil invadiu o cômodo. A luz dançava nas paredes de pedra. No meio deles, sem que a porta se abrisse, uma figura surgiu. A princípio, pensaram que fosse um espírito, mas não era. A voz suave ecoou pelo cômodo. Paz seja convosco. O tempo pareceu parar. Cada olhar se voltou para aquele homem. As mãos marcadas pelos cravos, o lado perfurado, o rosto sereno e cheio de amor. Era ele. Jesus estava ali, vivo. Pedro caiu de joelhos, as lágrimas rolando pelo rosto. Os outros se entreolhavam, incapazes de acreditar no que viam. Mas era real. Tomé, porém, hesitou. Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não crerei. Jesus, com paciência infinita, aproximou-se dele. Toque aqui, Tomé. Não duvide, apenas creia. Tomé, tremendo, estendeu a mão. Seus dedos tocaram as feridas. A incredulidade deu lugar à fé. Meu Senhor e meu Deus! Ele exclamou. O coração dos discípulos ardia. Aquele momento não era apenas um reencontro. Era a prova de que a morte fora vencida. A transformação foi imediata. Aqueles homens, antes tomados pelo medo, agora estavam cheios de coragem. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eles se tornaram testemunhas do milagre. Suas vozes ecoaram pelo mundo, levando a mensagem de amor e esperança. Pedro, que antes negara Jesus, passou a proclamar seu nome com fervor. Tomé, antes dúvido, tornou-se um dos mais fervorosos seguidores. Cada um deles partiu em direções diferentes, levando a boa nova a todos os povos. E assim, a história daquele encontro ecoa até hoje, tocando corações e renovando fés. Mas o impacto daquele encontro não ficou restrito aos discípulos. A notícia do Cristo ressuscitado começou a se espalhar entre os seguidores. Maria Madalena, a primeira a ver Jesus vivo, correu para compartilhar a novidade. Sua voz tremia de emoção ao contar o que vira, e seu testemunho reforçava a verdade que agora pulsava no coração daqueles homens. O medo deu lugar à missão. Eles sabiam que precisavam levar aquela mensagem adiante, custasse o que custasse. Com a chegada do Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo, que os fortaleceu ainda mais. Pedro, antes tomado pelo medo, ergueu-se diante de uma multidão e proclamou a ressurreição de Cristo com uma coragem que só podia vir do alto. As palavras dele tocaram corações, e milhares se converteram naquele dia. Era o início de uma nova era, a era do testemunho, da coragem e da fé inabalável. Os apóstolos partiram em missão, levando a boa nova aos confins da terra. Cada um deles enfrentou desafios, perseguições e, em muitos casos, a própria morte. Mas nenhum deles voltou atrás.
O encontro com o Cristo ressuscitado havia mudado tudo. Suas vidas se tornaram um reflexo do amor e do sacrifício daquele que havia vencido a morte. Hoje, a história deles ressoa em nossos corações. Assim como aqueles homens foram transformados, também somos chamados a renovar nossa fé e a proclamar a esperança que Cristo nos trouxe. Que essa história inspire você a viver com coragem, amor e fé. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se para mais histórias que alimentam a fé. Que a paz esteja com você.